Revelação emocionante. Filha de milionário, paralítica há 20 anos, descobre surpreendente milagre. Nos arranha-céus reluzentes de São Paulo, Maria Clara é uma jovem de 28 anos que vive em um apartamento luxuoso, cercada de conforto, mas aprisionada em sua própria realidade. Naqueles dias, a cidade pulsa lá fora, mas ela permanece silenciada, invisível, carregando a paralisia adquirida em um trágico acidente de carro que a deixou impotente há 2 décadas. Filha de um magnata do setor imobiliário, ele nunca se incomodou em ver além das aparências. Para ele, Maria Clara é apenas um peso, uma responsabilidade que atrapalha seus planos de glória. Lá do seu canto, ela observa os olhares de pena e subestimação que a cercam como sombras. Cada conversa que escuta em jantares de negócios, cada risada disfarçada de compaixão, a distanciam ainda mais da família que se vangloria de sucessos. Entre aqueles gravatas e taças de vinho, Maria Clara se sente como um quadro inacabado em uma galeria vazia. Mas quando a noite chega e as luzes da cidade piscam sob o céu estrelado, ela se transforma. Com seus pincéis nas mãos, mergulha em um universo particular onde a dor se transforma em arte. Suas telas transbordam uma beleza única que poucos conhecem, vistas apenas por Dona Lourdes, sua cuidadora fiel, e Beatriz, amiga de infância. Numa noite fria, uma pressão insuportável a leva a um evento familiar. O olhar distante do pai, falando sobre números investidores, a faz querer se encolher. Os sorrisos ao redor são meros reflexos do que ela não é. Por que estou aqui? Pergunta-se. E tentando escapar das conversas que ferem, Dona Lourdes comenta sobre as pinturas vistas em uma exposição que Maria Clara sonha em fazer. As palavras ecoam, impulsionando uma corrente de emoções. A curadora de arte, lá presente, capta a essência do que é Maria Clara e inicia um diálogo que acende uma luz de esperança em seu coração. Mas essa luz vem com um preço. Diante da chance de se afirmar como artista, a tensão com seu pai só aumenta. Ele, que mal participa de sua vida, a vê apenas como um inconveniente. No meio desse turbilhão, Maria Clara encontra um diário antigo de sua mãe, revelando segredos familiares e superações. A cada página, seu coração se aperta e, ao mesmo tempo, se liberta. Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com o alcance sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora vamos continuar. Com cada pincelada, Maria Clara percebe que o perdão não é apenas para os outros, mas a chave para a sua própria libertação. O grande dia da exposição se aproxima, e com ele a pergunta que a atormenta: poderá ela equilibrar seu amor pela arte e a busca pela reconexão com seu pai? Com o coração acelerado e um misto de esperança e receio, Maria Clara se prepara para enfrentar o que vem a seguir. Mas, na noite anterior, uma reviravolta inesperada se anuncia, desafiando tudo o que ela acreditava saber sobre si mesma e seu lugar no mundo. Acordar naquela manhã não foi como qualquer outra. O sol atravessava a janela, pintando o quarto de Maria Clara com tons quentes de ouro. Mas, ao invés do habitual alvoroço por causa da exposição, ela se sentia num estado de comoção silenciosa. O diário da mãe ainda estava em seu colo, e as palavras escritas há tanto tempo reverberavam em sua mente. Maria, nunca se esqueça de que a força vem de dentro. Essa frase a seguia como um mantra, mexendo com suas emoções. O que ela não sabia era que o dia lhe reservava algo que poderia mudar sua vida para sempre. Com um novo ânimo, decidiu juntar seus pincéis e materiais. O sentimento de urgência que lhe queimava a alma não poderia ser ignorado. Tal como sua mãe havia feito em sua jornada, Maria Clara sentia que precisava expressar tudo o que vinha sentindo com a arte. Naquela manhã, suas mãos dançavam sobre a tela com uma intensidade que ela nunca havia experimentado. As cores explodiam como fogos de artifício, destacando cada fragmento de dor, esperança e anseio. De repente, a campainha tocou. Não esperava a visita, especialmente não nesse vai e vem de emoções.
Quando Dona Lourdes entrou, seu olhar era carregado de preocupação. Oi, meu amor. Você está bem? Maria Clara sorriu, mas a expressão de Lourdes não a tranquilizou. Estou, só absorvendo tudo. O dia da exposição está chegando, e eu, não sei se estou pronta. Você é mais forte do que imagina. Tem algo que te deixou assim? Lourdes se aproximou e sentou ao lado dela, suas mãos segurando delicadamente os dedos da jovem. Não era só o medo do que o pai diria que a consumia, mas uma sensação de que havia algo mais profundo em seu passado que precisava ser desbravado. Eu encontrei o diário da mamãe. Ela falava sobre encontrar luz nas trevas, mas não sei se consigo. Todo dia é um novo começo, Maria. Você só precisa crer que é digna de amor e da sua própria arte. Lembre-se que a verdadeira beleza vem do nosso íntimo. E, se estiver disposta, talvez essa exposição possa ser a oportunidade de se libertar. As palavras de Lourdes ressoaram na mente de Maria Clara. Ela pensou no que estaria por vir e, de repente, seu coração pulsou mais forte. O momento de agir havia chegado. Deixou de lado a paleta, ergueu-se e respirou profundamente. Você está certa. Não posso deixar o medo me paralisar. Preciso fazer isso. E assim, Maria Clara decidiu que, na noite da exposição, não seria apenas uma artista. Ela se desafiaria a confrontar seu pai, quem sabe, até respirar a liberdade que tanto ansiava. Com o coração acelerado e a determinação renovada, tomou seu lápis e começou a esboçar um retrato de sua mãe. Enquanto desenhava, uma vibração inusitada correu por seu corpo. Era como se, ao traçar cada linha, ela estivesse se conectando com sua mãe num nível que nunca havia imaginado. Mas o que começou como um impulso de criação tomou um rumo inesperado. Naquele instante, uma mensagem chegou ao seu celular. Era um aviso da galerista, informando que havia surgido uma situação imprevista e ela precisava comparecer ao local antes da hora estabelecida. Maria Clara sentiu o coração disparar. O que poderia ter mudado assim, tão repentinamente? E com essa pergunta reverberando em sua mente, ela se preparou para o que poderia ser o começo de sua transformação ou um novo desafio a ser superado. Afinal, o que mais poderia estar prestes a ser revelado naquela noite? Maria Clara olhou para a tela em branco, o retrato inacabado da mãe ainda ali, esperando por ela. Mas a mensagem da galerista pulsava em sua mente como um tambor frenético. O que poderia ser tão urgente? Ela vestiu uma camiseta simples e jogou a primeira jaqueta que viu no sofá, um impulso de coragem a empurrando para fora de casa. Com o coração acelerado, tomou o caminho conhecido, mas naquele dia parecia mais longo, como se cada passo carregasse uma expectativa maior. Durante o percurso, seus pensamentos saltavam de um ponto a outro, entre a arte e a figura da mãe que apenas conheceu através de suas memórias. O sol já se começava a esconder no horizonte, tingindo o céu com tons avermelhados. A cada raio, acreditava estar mais perto de uma verdade que há muito precisava entender. Ao chegar à galeria, encontrou o ambiente em frenesi. Artistas com olhares apreensivos e sorrisos nervosos gesticulavam em meio a arranjos de últimas horas. Mas com cada pessoa que cruzava o caminho, Maria Clara só sentia um peso, uma vontade de que a exibição acabasse antes mesmo de começar. A galerista a avistou e correu até ela, sem perder tempo. Seus olhos estavam brilhantes, mas não havia um sorriso no rosto. Maria Clara! Que bom que você chegou! Precisamos conversar sobre um dos seus trabalhos. Ela a conduziu até uma sala reservada, longe da agitação. O pequeno espaço estava repleto de luz suave que parecia se aquietar ao redor delas. Então, o que houve? Maria Clara perguntou, tentando esconder a ansiedade em sua voz. Seu retrato da sua mãe, ele está causando uma grande expectativa. A curadoria decidiu que queremos expô-lo como destaque da noite. Mas, tem algo mais. Como assim? O coração de Maria Clara quase parou. Recebemos uma proposta inusitada. Um colecionador famoso ficou encantado pelo que viu nas prévias. Ele quer te conhecer. Eu não sei se estou pronta para isso. Exclamou, sentindo medo aparecer como um bloco em seu estômago. Não se preocupe.
Muitas vezes, é preciso um empurrão. Você está prestes a se abrir de uma forma que nunca esperou. Esse é o momento de brilhar. As palavras da galerista eram como um eco do conselho que Lourdes lhe dera. Ela respirou fundo, buscando coragem. Afinal, isso poderia ser muito mais do que apenas uma exposição. Era a chance de abrir um capítulo, de finalmente confrontar os fantasmas que a assombravam. Ao se aproximar da mesa, Maria Clara notou algo brilhante sobre o papel da galeria. Um convite, estampado com letras douradas, que tinha o nome de seu pai. O nome que sempre fora um peso em sua vida. O que ele está fazendo aqui? Sussurrou, a preocupação crescendo. Ele também foi convidado, claro. Mas isso pode ser uma oportunidade para vocês conversarem. Um turbilhão de emoções a invadiu. Como poderia estar pronta para encarar seu pai? O homem que nunca a apoiou nas suas escolhas artísticas. O homem que a fazia se sentir menor. Enquanto processava a situação, sentiu um uivo de determinação. Não apenas preciso me libertar, pensou, preciso ser livre. Se ele aparecer, será a hora de encarar essa verdade de frente, ela disse, com mais força. O sorriso da galerista iluminou o ambiente ao redor. Isso mesmo, Maria. E nunca se esqueça, você é a força. Não se deixe abalar por dias ruins. Com o coração ainda batendo rápido, Maria Clara percebeu que, independentemente do que aconteceria naquela noite, havia algo que não poderia ser tirado dela, sua arte. Enquanto a agitação da galeria crescia, ela sussurrou para si mesma, hoje, eu não sou apenas a filha dele, eu sou Maria Clara, a artista. E nesse momento, definitivamente aparece, a porta da galeria se abriu e, ao longe, uma silhueta que ela reconheceria em qualquer lugar, entrava plenamente consciente do impacto que causaria. Quem sabia o que aquele encontro poderia revelar? Naquele instante, a expectativa pulsava no ar. O que realmente aconteceria quando as verdades começassem a se desenrolar? Maria Clara paralisou ao ver a figura familiar se aproximar. O que ela temia estava prestes a se concretizar. Seu pai, com passos decididos, parecia ignorar a atmosfera tensa ao seu redor. O olhar dele vasculhou a galeria, e por um momento, seus olhos se encontraram. Ela não soube o que fazer, se fugia ou se enfrentava. O tempo parecia ter estagnado. O som da música de fundo desapareceu. Maria Clara sentia seu mundo girar à sua volta, até que resolveu respirar fundo. Uma onda de adrenalina a impulsionou para frente. Ela precisava fazer isso. Pai, Maria Clara chamou, a voz um pouco mais firme do que ela esperava. Ele hesitou um instante, como se fosse um estranhamento ouvi-la pronunciar a palavra. A expressão dos olhos dele se transformou de surpresa em uma expressão neutra, quase distante. Maria Clara. Não esperava te ver aqui. É minha exposição. Fui convidada, ela respondeu, tentando ocultar a batalha interna que se desenrolava. Tentava parecer relaxada, mas seu coração batia descompassado, como se estivesse prestes a saltar. Ele assentiu, deslizando os dedos pela barba bem aparada. Sim, ouvi falar. Não sabia que você estava tão envolvida com arte. A frieza nas palavras dele era como um balde de água gelada. E por que isso te surpreende? Maria Clara não conseguiu se conter. A frustração brotava em seu peito. Você sempre acreditou que a arte não era para mim, não é? A expressão dele endureceu. Não era isso que eu queria dizer. Mas foi o que você sempre disse. Você nunca acreditou em mim, pai. As palavras sorgaram e cortaram a atmosfera, ecoando no pequeno espaço reservado, atraindo olhares curiosos de alguns convidados que passavam. Maria Clara estava ciente de que estava expondo algo íntimo ali, mas a urgência de falar a impulsionava. Só queria que você tivesse um futuro mais garantido, ele disse, mas a defesa soava vazia, como um eco distante. Um futuro garantido ou o seu sonho de quem eu deveria ser? Eu sou mais do que apenas uma extensão dos seus desejos. A tensão no ar poderia ser cortada com uma faca. Ela percebeu que não estava apenas lutando com ele, mas com uma parte dela que sempre sentiu que tinha que se provar. Nesse momento,
a galerista entrou em cena novamente, buscando introduzir um pouco de luz naquela disputa. Desculpem interromper, mas precisamos ir para a sala principal, a exposição vai começar logo. Maria Clara queria se afastar. A última coisa que desejava era ser vista em meio a essa briga familiar. Mas ela sabia que esse era o momento. O momento de não se esconder mais. Vamos juntos, ela falou, erguendo o que restava de sua coragem. Surpreendeu-se ao perceber que, embora seu pai tivesse sido uma fonte de frustração, ele também era a chave para sua liberdade. Se você se importa comigo, então venha. O silêncio no ar fazia parecer que todos estavam sufocando. Ela começou a caminhar em direção à sala de exibição, e, para sua surpresa, seu pai a seguiu, hesitante, mas determinado. Quando entraram no ambiente iluminado, as paredes estavam cobertas de imagens que falavam mais do que 1000 palavras. E no centro, seu retrato, a representação daquela mulher que ela tanto buscava entender. As luzes destacavam cada pincelada, cada emoção, mas agora, mais do que tudo, havia um peso. Um convite para que os dois se encorajassem. Maria Clara lançou um olhar para o rosto do pai. Ela queria saber se ele ainda mantinha a expressão distante, mas seus olhos estavam agora fixos na imagem da mulher que tanto significava para ambos. Era a oportunidade de falar, de se conectar. Mas antes que pudesse dizer algo, um murmúrio tomou conta da sala. Olha quem chegou! O colecionador famoso! As portas se abriram mais uma vez, revelando uma figura que parecia saída de um sonho. O coração de Maria Clara disparou ao reconhecer o homem que poderia mudar tudo. Ele era a personificação de esperança, transformação e, por que não, um remédio para suas feridas. A energia no ar se transformou. Assim como a cor vibrante dos quadros que a cercavam, ela sabia que estava prestes a mais do que apenas se exibir, estava prestes a mudar seu destino para sempre. O que será que aquele encontro significava? Mostrar-se vulnerável poderia abrir portas ou desvendar segredos que Maria Clara não estava pronta para enfrentar. Ela precisava decidir. Era agora ou nunca. Maria Clara respirou fundo e sentiu as pernas tremendo sob a pressão do olhar do colecionador. Ele era um homem alto, de cabelos grisalhos bem cuidados e um terno que exibia um toque de elegância. Enquanto ele caminhava, parecia que o mundo ao redor se tornava nebuloso, como se o palco tivesse sido iluminado apenas para ele. O murmúrio da sala parecia se dissipar. As vozes se tornaram murmurinhos distantes enquanto seus olhos se fixavam naquele homem. Seria ele o futuro que ela tanto desejava? Poderia um simples encontro trazer à tona portas que ela nunca ousou abrir? Maria Clara, ele disse com uma suavidade que a pegou de surpresa. Sua obra é intrigante. Ela carrega uma profundidade que poucos conseguem expressar. As palavras dele eram como um bálsamo nas feridas que há tanto tempo estavam expostas. Ela desejou se apresentar de maneira eloquente, mas a emoção a deixou trêmula. Obrigada, conseguiu responder, a voz falhando no final. Era uma resposta tímida, mas cheia de significado. Enquanto isso, seu pai permanecia ao fundo, observando a cena com uma expressão que Maria Clara não conseguia decifrar. Uma mistura de orgulho e dúvida? Ou estava apenas se sentindo desconectado do que estava acontecendo, como se a realidade pesasse sobre seus ombros? A filha estava ao seu lado, mas parecia estar a anos-luz dele. Você tem um talento incrível, o colecionador continuou, seus olhos brilhantes demonstrando uma verdadeira admiração. Eu adoraria saber mais sobre a história por trás da sua arte. O que te inspira? Ela hesitou, seu coração pulsando como um tambor. Falaria sobre suas inseguranças, a necessidade de se libertar dos fardos do passado? Sobre a relação com seu pai? Havia tantas camadas a explorar. É sobre a luta e a busca por aceitação, e também sobre o amor, Maria Clara disse, encontrando cores em suas emoções e as revelando. Sentiu as palavras fluírem como tinta nas telas, pois ali estava a chance de se libertar. Acredito que todos nós temos uma história para contar, e, às vezes, a arte é a única forma de expressá-las. O colecionador a observava atentamente, como se cada palavra dela fosse um traço que traçava um futuro em sua mente. Mas algo a inquietava.
E seu olhar casual sobre seu pai a fez perceber que ele tinha um papel nesse enredo, era uma parte essencial da história dela. Enquanto Maria Clara falava, a tensão entre eles parecia flutuar na atmosfera, quase visível. Mas, como se uma conexão estivesse sendo formada em cada palavra, ela notou o olhar de seu pai mudar lentamente. As paredes que há tanto estavam erguidas começaram a vacilar. Ele estava ali, e a surpresa e a vulnerabilidade misturavam-se em seu rosto. Você precisa entender, o colecionador interrompeu suavemente, mais do que arte, o que você oferece ao mundo é um pedaço de sua alma. E isso pode tocar a vida de muitas pessoas. Você está disposta a se expor mais? Maria Clara sentiu um frio na barriga, essa era a pergunta do milhão. Expor-se significava não apenas mostrar seu talento, mas também abrir seus sentimentos em relação a tudo que já viverá, especialmente com seu pai ali, bem ao lado. A indecisão quase a fez hesitar, mas, ao olhar para o retrato em destaque, sentiu que era hora de dar o próximo passo. Sim, disse, firme, sentindo cada sílaba reverberar dentro dela. Estou disposta. Os olhos do colecionador brilharam com aprovação e carinho. Ele a fez sentir que, talvez, esse momento fosse mais do que um simples encontro, mas o início de algo grandioso. Mas antes que pudessem continuar, uma interrupção surgiu como um trovão. A porta se abriu abruptamente, e uma mulher conhecida irrompeu, exasperada. Desculpe o atraso, mas precisamos conversar. É sobre seu pai, Maria Clara. Uma situação delicada surgiu, o coração dela disparou. O que estaria acontecendo? O que mais ela precisaria encarar? Maria Clara sentiu um frio intenso percorrer sua coluna. A mulher que acabará de entrar não era apenas qualquer pessoa, ela era Valéria, a assistente de seu pai, uma mulher que parecia saber mais sobre a família do que deveria. Os olhos de Maria Clara se arregalaram, e ela segurou o braço da cadeira ao lado, como se aquilo pudesse manter seu chão firme. Sobre o que você está falando? Questionou ela, tentando controlar a tremedeira na voz. O olhar do colecionador se desviou para Valéria, revelando uma preocupação instantânea. Ele parecia querer entender a gravidade da situação da mesma forma que a plateia que observava. Valéria respirou fundo, endireitando a postura como que se preparando para anunciar uma verdade pesada. É sobre o estado do seu pai, ele não pôde me ligar, mas aconteceu algo que você precisa saber. O silêncio na sala era palpável. Maria Clara sentiu que um burburinho começava a se formar dentro de si. Aconteceu o quê? Um sopro de desespero, um eco angustiante. O seu pai, ele foi envolvido em um acidente, algo que poderia ter consequências graves. As palavras de Valéria cortaram o ar, e a mente de Maria Clara tropeçou ao ouvir aquilo. Estão pedindo por suas decisões, Maria Clara. Ele precisa de você. Um calor descontrolado subiu pela face dela, fazendo seu coração acelerar. Decisões? Como assim? A cada instante, a verdade parecia doer mais e mais. A ideia de que tudo o que ela havia construído, todo o encontro que sonhara, poderia ser desmoronado por uma tragédia a deixou paralisada. Maria Clara, Valéria continuou, desta vez com uma intensidade trêmula, ele estava dirigindo quando perdeu o controle e bateu. Ele bem, não está em estado crítico, mas a recuperação será difícil. Eles solicitaram sua presença. Precisam que você tome algumas decisões nos próximos dias. A mente dela estava uma montanha-russa. O colecionador, percebendo a angústia na expressão de Maria Clara, fez um gesto sutil pedindo um pouco de espaço. O mundo ao redor dela parecia girar, e a dor de ver seu pai numa situação tão vulnerável quase a deslacerou. Como ele pode estar assim? Ele sempre foi tão forte. Às vezes, a vida nos pega de surpresa, não é? Valéria disse suavemente, mas a sensação de incredulidade ainda pulsava em Maria Clara. Você tem a oportunidade de se reconectar antes que seja tarde demais. A arte pode esperar, mas o amor não pode. Aquelas palavras foram como uma lâmina afiada cortando todas as justificativas, todas as barreiras que Maria Clara tinha erguido ao longo do tempo. O pai que ela conhecia era um homem de ideias fixas, sempre tão focado em seus próprios pilares, mas naquele momento, a fragilidade da vida era mais real do que nunca.
Maria Clara, você tem que decidir rapidamente. Não sei até quando seu pai aguentará esta luta, disse Valéria, a voz cheia de preocupação. Ela olhou para o retrato que havia pintado, que agora parecia como um reflexo de todas as suas inseguranças e anseios. E, dentro dela, o desejo de se reconectar com o pai, de curar as feridas abertas que nunca se fecharam, começou a pulsar com força. Afinal, o que valia mais, as oportunidades na arte, ou o amor que sempre estivera ao seu lado e que ela havia ignorado por tanto tempo? Eu vou. Preciso vê-lo, Maria Clara decidiu, sentindo a coragem crescer em seu peito. Mas antes de se mover, Valéria olhou nos olhos e disse, lembre-se, este momento pode mudar tudo entre vocês. Não pode ser apenas uma visita, precisa ser um recomeço. Você está disposta a encarar isso? A pergunta reverberou no ar, pesada e carregada de significado. Maria Clara respirou fundo, compreendendo que estava diante de uma bifurcação decisiva em sua vida. Ela acenou, seu olhar determinado, mas com um novo peso que a acompanhava. Ao sair da galeria, pôs-se a pensar no que a aguardava. Não seriam apenas as enfermidades de seu pai a serem enfrentadas, mas também as feridas e ressentimentos que carrega em seu coração. E, neste novo capítulo, o que Maria Clara descobriria sobre o amor que sempre esteve à sua espera? A viagem até o hospital parecia interminável. Cada semáforo que piscava em verde trazia consigo a esperança de que, ao chegar, tudo estivesse melhor. Maria Clara olhava pela janela, as ruas começando a se encher de movimento, mas em sua mente, tudo estava nublado. O eco das palavras de Valéria reverberava em sua cabeça, o amor não pode. Chegou ao hospital, e cada passo que dava em direção à sala de espera era pesado como chumbo. O cheiro do álcool, o barulho dos aparelhos, a agitação dos médicos e enfermeiros criavam um cenário surreal que a deixava ainda mais nervosa. Encontrou Valéria sentada em uma cadeira, a expressão dela estava carregada de preocupações. Maria Clara sentou-se ao seu lado, buscando algum conforto. Como ele está? Perguntou, tentando controlar a tremedeira na voz. Os médicos estão fazendo o possível. Ele está estável, mas vai precisar de cirurgia. Dizem que a recuperação será longa. Acompanhei algumas ligações e conversei com os especialistas, mas suas decisões vão determinar tudo. A sinceridade nos olhos de Valéria a fez sentir um peso ainda maior no coração. O que devo fazer? Maria Clara agora sentia a presença de um mar agitado dentro de si. A relação com o pai não era fácil, como se cada palavra que ela dissesse carregasse um peso extra. Era preciso dialogar com ele. Não evitar o passado, mas enfrentá-lo. Ele é seu pai, e você é a maior motivação que ele pode ter agora. A voz de Valéria era firme, mas ao mesmo tempo cheia de ternura. E quando Maria Clara olhou para o fundo de seus olhos, viu não apenas preocupação, mas compaixão. Ela respirou fundo ao se levantar, decidida. Os corredores brancos a levaram até a sala onde seu pai estava internado. Ao abrir a porta, o ar parou. Ele estava deitado na cama, com um rosto triste e cansado. A fragilidade que ela via agora era tão diferente do homem forte que tinha na memória. Oi, pai, a voz dela mal saiu como um sussurro. Ao ouvir sua voz, os olhos dele se iluminaram, mas logo a fraqueza tomou conta. Maria Clara, ele tentou sorrir, mas era um sorriso triste. Maria Clara se aproximou da cama e segurou a mão dele, frágil e quente. Como você está se sentindo? Como um pedaço de cera que derrete. Mas você está aqui, e isso me faz bem. Ele tentou fazer uma brincadeira, mas o esforço fez com que uma gota de suor escorresse pela sua têmpora. As memórias da infância começaram a brotar. Aquelas tardes em que seu pai a levava para ver exposições, contando histórias sobre as obras. Ele sempre foi o ponteiro dela, uma luz na escuridão que às vezes a cercava. Mas essa luz agora parecia vacilar. Eu fiquei tão distante. Maria Clara se abriu, a emoção transbordando. Por que foi tão difícil falar sobre nós, pai? O que aconteceu conosco? Eu estava tão focado em construir meu mundo que acabei esquecendo de vocês, de mim, de nós. Ele fechou os olhos,
como se estivesse sentindo o peso da vida. Um silêncio doloroso se instalou entre eles. As palavras estavam engasgadas na garganta de Maria Clara. Finalmente, ela decidiu. Eu quero que a gente recomece. Estou pronta para isso. Quero estar aqui, quero ouvir e entender. Ele a olhou nos olhos, profundamente. Você realmente está disposta a encarar tudo isso? Os erros, as ausências? Ela acenou, a determinação ressoando em seu ser. Sim. A vida é curta e o amor precisa vencer. Vamos reconstruir nossa história juntos. E enquanto ela falava, viu uma luz brilhar nos olhos dele. Aquela troca de olhares significava algo maior, uma nova chance. Mas ainda havia algo mais a ser abordado, um mistério que pairava no ar, mais profundo do que qualquer desconforto que tinham até ali. Maria Clara, o pai, começou a falar, mas a campainha da cirurgia interrompeu o momento. O coração dela disparou enquanto um médico entrava na sala, a expressão ficava grave. Precisamos conversar sobre a cirurgia dele. Isso pode mudar tudo, disse o médico, deixando Maria Clara gelada. O que mais ela não sabia? Maria Clara sentiu o estômago se revirar ao ouvir as palavras do médico. Ele era um homem alto, de cabelos grisalhos e óculos, e sua expressão mostrava um misto de seriedade e preocupação que ela não queria ver. A sala, antes impregnada de intimidade e esperança, agora parecia um iceberg. O que o mudar tudo significava? O coração dela apertou. Era como se cada batida ecoasse dentro daquela sala fria. Desculpe interromper, disse o médico, puxando uma cadeira, mas precisamos discutir o procedimento. A cirurgia vai ser delicada, e a recuperação pode ser longa. Ele olhou para o pai de Maria Clara. Você está disposto a passar por isso? Nunca estive tão disposto na minha vida, ele respondeu, quase com um fio de voz, um lampejo de determinação. Maria Clara percebeu que ele não falava apenas sobre a cirurgia, mas sobre suas escolhas, que precisavam ser tomadas não só com o corpo, mas com o coração. Precisamos considerar todos os riscos, continuou o médico. A possibilidade de complicações é real. Mas, com fé e esforço, o caminho pode levar a um milagre. Maria Clara piscou, absorvendo cada palavra. Um milagre? Ela nunca tinha acreditado em milagres, mas ali, frente ao homem que sempre foi a sua luz, sentia que era hora de começar a nutrir a esperança. Ao mesmo tempo, um nó se formou na garganta. O que aconteceria caso algo desse errado? E se ele não se recuperar? Murmurou Maria Clara, mais para si mesma do que para os outros. Aquela ideia era como um eco insuportável. Maria Clara, o pai disse, suas mãos acinzentadas tentando alcançar a dela. Eu sei que o medo é grande. E que existe muita dor no futuro, mas precisamos nos apegar à força que sempre tivemos um pelo outro. Um tempo de silêncio pesou entre eles, como se fossem os últimos instantes antes de um grande mergulho. Os olhos do pai de Maria Clara estavam cheios de vulnerabilidade, uma chama tímida que ainda lutava para brilhar. Você precisa acreditar que tudo isso vale a pena não apenas por nós, mas por você também. Aquelas palavras se cravaram em seu coração como uma flecha. Era o que Maria Clara queria, acreditar. A proximidade deles iluminava o caminho que tinham pela frente, mas havia também sombras que ela não podia ignorar. Olhando para o médico, ela tomou coragem. E se ele não quiser fazer a cirurgia? A pergunta ficou no ar. O profissional fitou a filha do paciente, observando a batalha silenciosa dentro dela. A escolha é dele, claro, respondeu. Mas o que posso garantir é que, se ele decidir, ele não estará sozinho. Vocês estarão juntos nessa jornada. A esperança se entrelaçou com o medo, formando um laço inescapável. Maria Clara percebeu que aquela conversa não tratava apenas da saúde de seu pai, mas de um reencontro íntimo que eles precisavam ter. Uma jornada em busca da força que eles nunca souberam que tinham um pelo outro. Vamos reunir nossa família e apoio, nós podemos passar por isso, sussurrou ela, determinada, a voz mais firme desta vez. Finalmente, o pai sorriu, um gesto que fez o coração dela aquecer. A presença dele, mesmo frágil,
Era um pedido silencioso para que tudo fizesse sentido. A insegurança ainda persistia, mas ela queria lutar. Queria transformar aquela dor em superação. Porém, enquanto o médico fazia anotações e explicava os próximos passos, uma cintilação de luz palpitou na mente de Maria Clara. Uma lembrança longínqua da infância, uma voz que sussurrava que nem sempre as histórias tinham finais felizes, mas que eram as nossas lutas que transformavam tudo em magia. Precisamos saber a verdade do que realmente aconteceu, pensou Maria Clara, seus olhos se fixando em seu pai. Existem segredos entre nós e eles precisam ser revelados. Ela não tinha certeza do que aquilo significava, mas a determinação dela crescia. O que mais a esperava na busca por respostas? O coração dela pulava, pronto para enfrentar o que estava por vir, mesmo que o medo existisse. Havia algo a mais naquele momento que não poderia ser ignorado. A verdade poderia ser o amor que tanto buscava, ou a revelação que poderia separar definitivamente suas vidas. O dia seguinte amanheceu nublado, refletindo o clima interno de Maria Clara. A sala de espera do hospital parecia engolir cada passo que ela dava. Olhares de preocupação, murmúrios em tom baixo, o som das máquinas, tudo parecia um lembrete constante da fragilidade da vida. Enquanto esperava pela consulta do pai, decidiu que não podia mais ignorar os segredos que a envolviam. Eu preciso saber, pensou, relembrando as palavras do médico. A verdade pode nos dar forças. Quando seu pai entrou na sala, um sorriso sempre gentil se formou em seu rosto, mas os olhos dele traíam o medo. Maria Clara sentiu o coração apertar, mesmo com a felicidade de vê-lo. As inquietações sobre o futuro eram maiores do que ela gostaria de admitir. Oi, meu amor, ele disse, a voz fraquejando um pouco. Como você está se sentindo? Estou bem, pai, respondeu, tentando manter a leveza. Mas precisamos conversar sobre tudo isso. Sobre a cirurgia, e sobre nós. Ele assentiu, ciente de que aquele assunto seria difícil. Maria Clara se lembrou como sempre admirou sua força, como o tempo nunca apagou a imagem de um pai batalhador. Mas agora, ela precisava ser a bênção que ele sempre foi para ela. O que você tem em mente? Ele a olhou diretamente nos olhos, buscando respostas. Eu acho que temos segredos, coisas que nunca discutimos. E se a cirurgia não for só sobre o corpo, mas também sobre o que carregamos dentro de nós? Sua voz tremia, mas ela persistiu. Precisamos nos abrir um para o outro, pai. Temos que enfrentar junto o que está adiante. O pai de Maria Clara inspirou profundamente, parecendo pesado com a escolha daquela conversa. O que você quer saber? Sobre a mãe, o que realmente aconteceu? Por que não falamos sobre isso? Essa dor está nos segurando, eu sinto e não posso continuar sem entender. Os olhos dele se encheram de lágrimas, e em um instante, a vulnerabilidade tomou conta do espaço entre eles. Maria Clara, você tem razão. É hora de eu ser honesto com você. Sempre protegi você e a mim mesmo de um passado que nos machucou profundamente. A sala parecia girar enquanto ele falava. Maria Clara esperava respostas, mas o que ele contou a seguir era mais profundo do que ela imaginava. Segredos de amor, de culpa e de uma tragédia que mudará suas vidas para sempre. Ele revelou detalhes que ela nunca havia sonhado escutar, sobre o acidente da mãe. Ela estava doente, meu amor. O acidente foi apenas a gota d'água. Sabe, o peso da tristeza pode ser destruidor. A voz dele travava a cada palavra. Eu me senti impotente, não consegui salvá-la. Maria Clara escutou cada frase, sentindo que a dor do pai se entrelaçava com a sua. A luta pelo entendimento, a busca pela verdade, tudo se encaixava de uma forma nunca vista antes. O que antes parecia ser um segredo sombrio, agora era uma conexão que trazia à tona sentimentos adormecidos. As palavras de um pai angustiado devem ser escutadas como um ato de amor, pensou, enquanto via lágrimas escorrendo pelo rosto dele. Mas, enquanto ele falava, havia também um alívio, como se a verdade estivesse abrindo caminho para uma nova esperança. Quando ele terminou, um silêncio pesado desceu sobre a sala. Maria Clara sentiu uma mistura de tristeza e libertação. Isso é um milagre, pai.
O que você compartilhou nos une mais do que nunca. Agora, precisamos lutar juntos. Você está pronto para a cirurgia? Um sorriso tímido surgiu no rosto dele, um sorriso que irradiava determinação. O futuro ainda era incerto, mas aquela conversa tinha sido o primeiro passo em direção à cura. Sim, estou pronto. E quero que você esteja ao meu lado, como sempre esteve. Acompanhar a coragem dele a fez sentir que existia uma nova força dentro dela, e a verdade trazia um peso que era, ao mesmo tempo, leve. Contudo, em meio a esse novo entendimento, Maria Clara sentiu uma inquietação crescente. Havia mais a descobrir, um eco de sentimentos não resolvidos. E se isso não for o fim? E se houver mais segredos que precisam sair à luz? Essa ideia não a abandonava. O que mais poderia ser revelado? Com o coração acelerado, Maria Clara sabia que a busca por verdades não fechadas apenas começava. Ela precisava se aprofundar mais, explorar os recantos da história da família. Qualquer resposta poderia mudar tudo novamente. Mas, agora, havia algo a mais em jogo. À medida que a luz do dia filtrava-se pelas janelas do hospital, Maria Clara sentia que um novo capítulo começava, ainda que envolto em incertezas. O peso das revelações também trazia um fardo a mais. Lá no fundo, ela sabia que a conversa sobre a mulher que dera vida a ambas, mãe e filha, ainda não estava completa. Após a cirurgia, ela ficou ao lado do pai. Sua presença era um bálsamo para a fragilidade dele. Ele tentava se recuperar, mas Maria Clara percebia que ela também precisava de cura. As memórias da mãe martelavam em sua mente. Todas aquelas questões não resolvidas sobre o passado se tornavam um ferro quente em sua alma. Precisamos enfrentar isso, pensou, determinada. Quando finalmente os médicos deram alta ao pai, Maria Clara decidiu tomar uma atitude. Vamos à casa da mamãe, disse, com firmeza. O coração dela batia acelerado, mas a urgência a guiava. Era hora de honrar a memória dela, de desvendar mais segredos. Ao chegarem à casa, Maria Clara sentiu uma onda de nostalgia. O local, embora coberto de poeira e sombras do tempo, ainda guardava a essência da mulher que sempre lhe fora tão inspiradora. Enquanto seu pai se acomodava no sofá, ela desenvolvia uma determinação renovada. Precisamos encontrar o diário dela, disse Maria Clara, buscando cada canto da casa como se, em cada objeto, houvesse a resposta às suas perguntas. O pai a observava em silêncio, o rosto dele sereno, mas os olhos refletindo um turbilhão interno. Ela sempre mantinha seus segredos por perto, ele murmurou. Acredito que era uma forma de nos proteger. As palavras dele ecoaram na sala, preenchendo o ambiente com resquícios de saudade. Depois de alguns minutos de busca, Maria Clara encontrou uma caixa empoeirada no armário do quarto. Ao abrir, viu cartas, fotos e um caderno que exalava o cheiro de passado. Com as mãos trêmulas, ela folheou as páginas enquanto seu pai a observava de longe, em um misto de ansiedade e temor. Maria, ele chamou, fazendo-a parar. Estamos aqui para enfrentar isso juntos. Eu não sei o que encontraremos, mas estou pronto para ouvir. As palavras dele criaram um laço invisível entre eles, como se a vulnerabilidade estivesse se unindo nessa busca por verdade. Maria Clara respirou fundo e começou a ler as cartas. À medida que as palavras eram pronunciadas, uma fantasmagoria de sentimentos se instaurava. Ela podia sentir a presença de sua mãe, as dificuldades enfrentadas e o amor quase palpável que ela sempre teve pela família, mesmo nos momentos de desespero. Ela falava da força que encontrava na arte, Maria Clara comentou, sem conseguir esconder o brilho em seus olhos. Dizia que pintava para libertar a dor e, ao mesmo tempo, capturar a essência da vida. Pela primeira vez, seu pai a ouviu de verdade. Aquela força foi o que me atraiu para ela, disse ele, a voz embargada. Mas a pressão e a dor a consumiram. Eu devia ter percebido antes. As revelações sobre a luta da mãe estavam fazendo com que novas verdades emergissem. Ao ler outra carta, Maria Clara descobriu uma menção a algo que ela nunca havia ouvido, um projeto em que sua mãe estava envolvida, que pretendia ajudar outras mulheres a se soltarem através da arte. De uma maneira ou de outra,
Ela sempre teve a intenção de transformar dor em beleza, Maria Clara disse mais para si mesma. Você herdou essa força dela, o pai respondeu, seu olhar se suavizando. E eu a reprimi de formas que nunca compreendi. Percebo isso agora. Aproveitando o momento, Maria Clara decidiu que era hora de uma nova conversa sincera. Precisamos escrever a própria história que desejamos viver, ela disse. A mim e a você, não apenas como pai e filha, mas como aliados nessa jornada. Queremos transformar nosso legado em amor, não em culpa. O pai concordou, e, juntos, decidiram que levariam o projeto da mãe adiante, transformando a dor em um legado de força. E assim, na casa que viu tantas tristezas, começava a brotar uma nova esperança. Com o passar do tempo, Maria Clara e seu pai se tornaram inseparáveis. Ele se recuperava, e os dois se uniram para criar um programa que resgatasse a arte como ferramenta de cura e autoconhecimento. Cada sessão que faziam juntos era como um passo em direção à liberdade. A primeira exposição que organizaram foi um sucesso, e Maria Clara, ao lado do pai, apresentou não apenas o talento que sempre teve, mas também o amor que, finalmente, florescia entre eles. As cores das pinturas contavam histórias de superação e resiliência. Enquanto admiravam as obras na exposição, Maria Clara percebeu que a cura era um processo contínuo, e que a arte, a essência da sua mãe, sempre seria a ponte entre os mundos que precisavam se reconciliar. As feridas não se apagavam, mas se tornavam memórias que carregavam aprendizado e força. Ao olharem um quadro que retratava a mulher que os unia, uma lágrima escorreu dos olhos de Maria Clara. Ela sempre esteve dentro de nós, não é? Perguntou, a voz emocional ecoando na sala cheia de amor e arte. Sim, respondeu o pai, o coração cheio de gratidão. E por causa dela, nós finalmente estamos livres. E assim, do coração de uma cidade pulsante cheia de possibilidades, Maria Clara se tornou cada vez mais uma artista reconhecida e sua história de amor e superação reverberava por onde passava. A vida que antes era marcada apenas pela dor, agora pulsava com a beleza de um novo amanhecer. Um legado de arte, amor e liberdade renasceu. Maria Clara, com lágrimas de felicidade nos olhos e um sorriso radiante, sabia que a vida é feita de novos começos. E assim, a história finalmente se completa, como um ciclo de dor e, depois, de esperança e transformação. E você, que leu até aqui, se emocione e compartilhe essa história de superação com quem você ama. Inscreva-se imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas e emocionais. Deixe um like agora para alimentar o algoritmo e comente suas reações e teorias sobre este desfecho. E não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver esta conclusão. Este é o momento de mostrar seu apoio.